Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, agradecendo o carinho da sua audiência, agradecendo você que está todo dia ligadinho aqui no nosso programa. Hoje estamos falando sobre família, projeto de Deus, recebendo aqui pela primeira vez o Padre Lineker Mateus, ele que é lá da paróquia Cristo Redentor, né, pároco de lá, recém-ordenado, gente, sangue novo, pronto para trabalhar muito. Muito trabalho. Se Deus quiser, né, padre? Aliás, a missão do padre, né, a vocação do padre é essa, né? O padre não tem uma só família, tem vários filhos, várias pessoas, né, pelas quais ele está sempre ao dispor, né, padre? O tempo todo, né? Mas que bom. Hoje a gente está falando sobre família, projeto de Deus, tá? Você é nosso convidado, quiser participar, 3349-1015, 99347-0532. Agora, padre, a gente estava falando um pouquinho antes, estava falando de decisão, né, para se estabelecer um relacionamento, uma família, é preciso amor, é preciso decisão, né? A gente pode dizer que a família ela é constituída somente através do matrimônio? Isso. A família, através do casamento, né, se constitui no consórcio entre duas pessoas, né, homem e mulher, que decidem daqui para frente abraçar juntos uma vida familiar, já diz o próprio nome, né? A família cristã, sim, a partir do matrimônio, né, porque é bom para os dois, bom para os filhos, eles se unem em matrimônio e ali começam essa história, essa jornada de amor e de confiança em Deus, que é a família. Né? É preciso, padre, a gente ter essa consciência, a gente falava isso antes, mas de que quando nos casamos, quando estabelecemos, né, o matrimônio, que nós fazemos isso justamente para instituir uma família, né, constituir uma família. A gente respeita a opinião, né, das pessoas que não decidem ter filhos e tudo mais. Há um respeito da nossa parte. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer isso, né? Essa questão de fazer, né, a família crescer, né, padre? Exato. Por que as pessoas se casam? Primeiro, porque se amam. Esse deveria ser o fundamento, né? Se casam porque se amam e entendem que é bom para os dois. Então, a primeira finalidade do matrimônio é, digamos assim, porque é bom para os dois. Depois, porque é bom para os filhos. Casamento que não é fecundo, está faltando alguma coisa. Casamento em que não dá frutos, está faltando uma essência vital do matrimônio, que é a fecundidade. Não só a procriação, mas também a educação dos filhos, né? É verdade. Padre, uma bênção para Deidâmia Salles do Monte Castelo. Ela pede pelo seu matrimônio, pelo seu afilhado Gabriel Salles e pelas suas intenções particulares. Deidâmia. Que o Senhor abençoe a Deidâmia, toda a sua vida, toda a sua família, seu matrimônio, as pessoas que fazem parte da sua história, pelas quais ela pede a sua oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também pela saúde de Patrícia Barros e família, sua prima Rosilene Zarates, pela saúde e tratamento. Também pela saúde de Maria Luísa, por Laureci e família. Pelas intenções de Wellerson Wilker e por seus estudos, seu trabalho, suas metas, também por sua saúde e família. Como que tudo está ligado, né? Uma doença desestabiliza a família, a correria pelos estudos também desestabiliza uma família. Então que o Senhor possa nesse momento abençoar todos e cada um deles, os cobrindo com seu amor, com sua graça, dando-lhes aquilo que for de acordo com a vontade de Deus, na intercessão carinhosa e materna da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, eu vou ler aqui, né, o que eu anotei do catecismo, porque preparei, né, fui procurar no catecismo da igreja, na palavra também. E no catecismo a gente lê assim: ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. O que isso quer dizer, padre? É interessante que esse aspecto está lá quando o catecismo fala sobre os mandamentos. É sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Talvez por resposta de um tempo, talvez por inúmeras situações, sempre houve aquela ideia de que o marido é mais importante ou a esposa é mais importante. Não, São Paulo mesmo vai dizer que é um grande mistério o matrimônio e a família. Todos têm uma igual dignidade, todos têm uma igual missão. São Paulo entende o matrimônio como o amor entre Deus e seu povo, de Jesus
sobre a sua igreja. Jesus não faz acepção de ninguém. Jesus não pensa nada disso. Então, a dignidade entre as pessoas dentro da família é a mesma. Todos caminhando no mesmo e único projeto de amor, que é sonho, que é vontade de Deus. Isso tem a ver com responsabilidade também, Totalmente. padre? Dentro, né, da igreja, dentro da família, né? A primeira igreja, a nossa igreja Exato. doméstica, né? Questão de responsabilidade, porque às vezes a impressão, por exemplo, que a gente tem, educação religiosa, fica por conta da mãe. O exemplo da mãe. É a mãe que leva na igreja, né? E essa questão de responsabilidade, né? De compartilhamento de responsabilidade em tudo, né? Hoje em dia, inclusive, a gente tem a situação de que os dois trabalham fora, até ajudar nas atividades domésticas e tudo mais. Exatamente, né? Foi-se o tempo em que a mãe era responsável de ensinar o catecismo e o pai simplesmente prover a família. Não, a missão é dos dois. Missão dos pais, educar os filhos na fé e também na vida social, na vida política. Não é missão só da escola, não é missão só da catequese, é dos pais em primeiro lugar. Como você disse ali, a nossa igreja doméstica. A igreja começa dentro de casa. É o pai quem tem que ensinar, o pai e a mãe que tem que ensinar o filho a rezar, o pai e a mãe que tem que ensinar quem é Deus, falar sobre Deus, né? É que os pais, de modo geral, não têm a amplitude da força que eles têm. Juntos, De né? abençoar, de santificar, de trazer a boa nova de Jesus ali dentro de casa, né? Para, é importante você falar isso, porque a gente vê hoje situações que às vezes, a minha mãe mesmo, ela fala assim, minha mãe fala, não fala que seu filho é isso, não fala que seu filho é aquilo. A bênção fala, meu filho é uma bênção, né? Exato. E essa questão mesmo da constituição da família e de saber não somente das responsabilidades concretas, como por exemplo a catequese diária, né, e tudo mais, mas também de abençoar o filho. A palavra de pai e de mãe tem poder. A gente sabe que na palavra tem que a mãe que abençoa o seu filho acontece. A gente sabe. Quantas vezes a gente está doente, a gente quer filho. Você é filho de uma mãe nova também, né? A Carla deve estar assistindo a gente, mandar um beijo para ela. Sim. E quantas vezes você, né, recebeu graças e bênçãos, foi curado, ou eu também, pela oração poderosa de uma mãe. Acho que é muito importante a gente falar disso, que as palavras têm poder e o cuidado que os pais têm que ter quanto a isso dentro das suas famílias, né? Ainda há pouco tempo nós comentávamos entre alguns padres, os pais, pai e mãe, não têm consciência da força que eles têm, tanto para o bem como para o mal. Como eles podem construir os seus filhos, mas ao mesmo tempo destruí-los, né? Todo batizado é sacerdote por si mesmo. Dentro da casa, os pais são os sacerdotes ali. Eles falam em nome de Deus e através de Deus. Mas ao mesmo tempo eles podem destruir tudo, né? Com as palavras agressivas, com o mau testemunho. Então, a dignidade da família passa necessariamente por esse ministério dos pais de abençoar, de santificar, né? Verdade. Padre, uma bênção pela saúde de Maria Raquel e sua família, também pela saúde de Josefa Reis de Souza, Neide Maria Lemes de Moraes e Nilda Correia. Que o Senhor ouça a nossa oração, abençoe todos esses que pedem, que venham ao encontro do Senhor, dando-lhes saúde, restabelecendo a força e livrando de todos os males e perigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos mais uma intenção aqui que chegou, né, pelo nosso WhatsApp. Pede uma bênção, Maria Alexandre da Vila Tiradentes, por toda a sua família também. Ela também pede uma oração pela sua filha Viviane, que é Clarissa, no Mosteiro em Dourados. Olha que bênção. Que bênção. Abençoai, Senhor, essa família que já rendeu frutos para a sua igreja. Que o Senhor os cubra com suas graças, com seu amor, livrando de todos os males e perigos, dando-lhes a graça da felicidade e da perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, a gente sabe de todos os desafios que se encontram, até desde da constituição de uma família, quando você pensa, e eu vejo uma coisa que eu penso muito, que as pessoas falam assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma estabilidade, a gente sabe que um lar não quer dizer uma casa, né, que são coisas diferentes, né? E aí eu queria saber, né, desses empecilhos que muitas vezes a gente coloca, e ao mesmo tempo, quando é que eu sei que, olha, eu constituí uma família que está dando certo? Não que está certo, mas que está dando certo, que eu acredito que seja uma construção, né? Justo.
o Papa Francisco tem insistido muito no tema família, né? Até o último sínodo extraordinário sobre a família, a Amoris Laetitia, que explodiu assim. Passado, né? Exato. E num dos capítulos ele fala exatamente sobre isso. Que antigamente muitas famílias começavam com um colchão e uma geladeira dentro de casa. Hoje é o tempo do bem-estar. Então, antes de se casar, todo mundo quer ter um melhor apartamento, os melhores móveis, planejar daqui quantos anos eles vão ter filhos. Lógico, o planejamento familiar é fundamental, mas quando o esposo e a esposa, os noivos estão ali diante do sacerdote, Deus está dando para eles todas as graças necessárias para eles viverem a vida familiar. Não está falando que vai cair tudo do céu, mas que vai apostar naquele casal, vai abrir as portas, abrir os caminhos. E quando é que a família está dando certo? Quando todos são felizes, quando a felicidade vai além das dificuldades, um enfrentando os desafios com o outro, os filhos vão vindo como dom, como graça de Deus, e Deus vai ali abençoando pouco a pouco as escolhas, as decisões e tudo que vai acontecendo, né? É diferente, padre, um relacionamento quando a gente percebe que a presença de Deus ela é constante na vida do casal. Eu não estou dizendo assim de um casal que se conheceu na igreja, que casou na igreja, não, porque a gente conhece pessoas que não vivem uma rotina assim, mas que depois de casado procuram juntos e vão semeando juntos, né? A presença não somente de Deus, mas também a atividade, né, na comunidade. Porque eu falo assim, não existe família mais conturbada que a nossa comunidade, que ensina a gente a ser família dentro de casa também, né? A gente vai ser família lá, vai ser família dentro de casa e vice-versa, troca essa troca de experiências, né? Queria saber de você isso, então. Boa parte das pessoas que nos vêm procurar para se casar não vem pensando no sacramento do matrimônio, mas que é aquele evento, o dia de tirar fotos, né, na presença do padre, até, digamos assim, um costume, né, para se cumprir. Então, aquele momento ali é a hora que a gente deveria, quem é padre, quem está à frente, aproveitar dessas ocasiões para dizer da importância de Deus na vida da família. E como a gente vê testemunhos de pessoas que nunca imaginaram que iam caminhar na vida da igreja, ter Deus assim presente no seu dia a dia, e que pouco a pouco, naquela bênção, como eu disse, dada ali, naquele sacramento, alcançam todas as graças para viver essa vida matrimonial, né? Deus vai acompanhando, né? Mas eu costumo dizer que ele é extremamente educado. Só entra onde permitem. Né? Ainda que ele zele, cuide, feche uma porta aqui, abra outra, ele só entra onde a gente permite, né? E como a família é projeto dele, então ele está ali de olhos bem abertos, acompanhando a todos. Né? A gente pode ver que a gente vê hoje uma situação, por exemplo, das famílias, muitas famílias se desfazendo, né? Não sei se é falta de amor, não sei se é porque eu estou cansada de permanecer, porque a permanência, quando a gente resolve, eu acho que permanecer num relacionamento, num ambiente, o que for, a gente tem que passar pelas dificuldades. E aí a gente vê hoje muitas famílias sendo desfeitas. Né? Família é projeto de Deus, a gente acredita muito nisso. Né? Talvez seja por isso que a gente pode dizer que o inimigo fica muito bravo e tenta a todo instante, né, acabar com sonhos. Eu não digo nem somente com as famílias que já são constituídas, são desfeitas, mas com os sonhos nos corações dos jovens, colocando muitas vezes medo no coração das pessoas que até sentem uma vontade, mas e o medo? Né? A gente pode dizer que a gente tem essa luta diária também, padre? Sim, sim. A família é tão sagrada, mas tão sagrada que se nós olharmos a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, do início ao fim, temos histórias de famílias que deram muito certo e famílias que deram muito errado. O próprio Jesus veio e nasceu dentro de uma família para dizer do caráter sagrado da família. O que é a família? É comunhão de pessoas. Ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não perceba, para nós que acreditamos, para nós cristãos, católicos, a família é um reflexo da comunhão da Trindade que existe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O amor do Pai e do Filho que geram vida no Espírito, né? Por isso a família é tão atacada, por isso a família é duramente violentada nos dias de hoje, porque é o reflexo ou a visibilidade do amor que existe lá no céu, né? Então,
é um grande desafio que tem que ser trabalhado todos os dias para as novas gerações, para quem quer abraçar o matrimônio, para dizer que nem tudo é amor, nem tudo é sentimento, nem tudo é romance, mas que é bem concreto no dia a dia, que se conquista, nunca desistir, né? Boa parte das famílias terminam hoje por falta de diálogo, porque a gente acha que é dono da verdade, que quando o esposo pensa que sabe mais que a esposa, ou vice-versa, e não conseguem mais entre eles dialogar, ali não tem espaço para Deus agir, ali não tem espaço para o projeto dar continuidade, né? Então é a grande palavra. Sabe o que eu queria só ressaltar? Se a gente está falando de casamento, de celebração, lembrando que o padre só assiste o casamento, Justamente. né? É bom as pessoas em casa saberem, as pessoas não sabem disso. Exato. O padre, quem celebra são os noivos, né? E aí o padre assiste o casamento, a gente precisa dessa assistência, né? Isso. No casamento para receber o sacramento. Inclusive, teve um casamento que eu fui, que o padre fez uma homilia muito bonita e ele falava justamente do permanecer. Ele falava que o desafio é permanecer. E dentro disso, eu acredito que eu vejo assim, padre, celebrar dentro do casamento, dentro da família, o perdão. Porque todos nós temos deveres. Os pais têm deveres, os filhos têm deveres. É mandamento de Deus que nós, filhos, devemos honrar pai e mãe, apesar da gente, às vezes, dar umas para trás e é difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento mesmo, pais e filhos, né? Então, de se celebrar o perdão, de permanecer no amor, de querer ficar, de querer estar, talvez aí esteja. Não existe uma receita, né, padre? Exato. Mas talvez um misto de atitudes que se tem que ter, né, dentro de um relacionamento. A gente fala que tem que ter um tripé dentro do casamento, né? Diálogo, perdão e oração, né? É o tripé que deveria sustentar todo o matrimônio. No diálogo se perdoa. No diálogo se entra em relação com Deus, se entra na oração. Então o diálogo é a base de tudo, né? Nem sempre é fácil perdoar. Nem sempre é fácil acolher os erros, as furadas que também acontecem aí dentro das famílias. Mas se a gente entende que aquilo ali é um projeto de vida, tanto pessoal como o sonho de Deus mesmo, vale a pena lutar, vale a pena perdoar, ainda que não seja fácil. Perdoar não é fácil, mas é a grande missão, né? Ainda hoje no Evangelho Jesus vai dizer, né? Amar os inimigos. Ainda que seja o esposo ou a esposa, perdão é a máxima medida do cristão, né? E o senhor falando isso, às vezes tem gente assistindo e fala assim, mas a gente vê casal na igreja assim, mas que briga sempre. Isso não significa que o casal não vai brigar, né? Porque eu acredito que seja um eterno conhecimento. Então, eu vou te conhecer, cada vez que eu vou te conhecendo, eu vou descobrir os seus defeitos. E aí eu vou vendo onde eu vou depositar mais, né? Se é no seu defeito ou se é na sua qualidade, né? E é importante a gente alertar isso, porque a pessoa fala assim, eles vivem brigando, eles vivem se criticando, mas eles estão lá, eles estão permanecendo. Eles continuam na oração, né? A grande dificuldade, pelo menos que eu enxergo, é que os casamentos deixam de ser namoro. É no namoro que é o lugar da descoberta, não é verdade? Você vai tentar enxergar a dificuldade, conhecer a pessoa, as suas alegrias, né? E quando o casamento cai na rotina, perde esse aspecto do namoro, né? A gente celebrou há pouco, né, o Dia dos Namorados. Vai perdendo isso, que é exatamente como você disse, é se conhecer todo dia, onde a gente precisa apostar mais, onde a gente precisa recuar, nunca deixar de ser namorado. O casal que deixa de ser namorado está perdendo muita coisa, está caindo numa rotina que não pode cair. E é justamente o namoro que renova e revigora o casamento. E sabia que essa opinião sua de um sacerdote é a mesma, é o mesmo que a psicóloga disse na semana passada. Ela falou que com o casamento vai se perdendo. Então eles precisam, até algumas terapias de casais, Sim. que eles fazem se recordar de como é que foi no começo, como é que eu te conquistei no começo, por que isso acabou, né? E isso vale, né, padre? Sim. Principalmente para o casamento cristão, que a ideia é até que a morte os separe. Justamente. Né? Depois de ter constituído família, formado vocações, né? No matrimônio se diz, né? Todos os dias da nossa vida. Né? Então, todos os dias da vida dos dois, né?
com alegrias, com dificuldades, na saúde, na doença, mas todos os dias da vida dos dois. Um eterno se conhecer, um eterno apostar, acertar, errar, bater a cabeça. É normal, né? Casamento que começa, nem tudo acerta. Igual o padre, quando é ordenar, nem tudo vai acertar. Mas nunca perder essa ideia, né? Do todos os dias da nossa vida. Né? Até que a morte o separe, mas todos os dias da nossa vida. É verdade. Pedir mais umas intenções aqui, que está chegando. Está pedindo aqui a Mariana Trindade Almeida pela sua gestação. Também pela gestação de Nádia Vasconcelos. Pela saúde de Marcela Almeida Vasconcelos. Pela recuperação e retirada do tumor de Aldris Soren Melo. Abençoai, Senhor, essas gestações. Início ou frutos dessas famílias. Que o Senhor as abençoe, as proteja, as cubra com suas bênçãos. Abençoai também esses que pedem orações tão específicas, dando-lhes saúde, restituindo-lhes a força, livrando-os de todos os males e perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou pedir para o senhor levantar comigo aqui, que nós vamos aqui, né, do ladinho dela, né, da mãe, da que intercede por nós, e pedir, né, para que o senhor agora possa também rezar pelas famílias que estão em casa, quem ligou, quem não ligou, quem está assistindo a gente, pelas pessoas que têm sonho também de constituir família, né, de ter filhos, de ter alguém ao seu lado. Eu sei que tem muita gente que tem sonhos, às vezes as pessoas até se questionam assim, será que é para eu ter alguém, né? Exato. Se a minha vocação não é ser freira, eu tenho que constituir uma família, né? Ou minha vocação não é ser padre, eu tenho que constituir uma família. Das famílias, muitas vezes eu sei que eu tenho muitas pessoas que rezam com a gente, muitas vezes se questionam sobre incompatibilidade de genes, né? Pessoas que são muito diferentes, mas que constituíram uma família e hoje se questionam. Pelas famílias que também já foram destruídas, a gente sabe. E eu vejo que nunca é tarde para o recomeço, né, padre? Quando se trata de família, educação de filhos, de ser feliz e fazer o outro feliz, né? Exatamente. Porque se nós olharmos do ponto de vista, só do ponto de vista humano, assim, a família de Jesus, vai ver que a família dele não é muito diferente das nossas hoje. Socialmente, por exemplo, Jesus ia nascer de uma mãe que ficou grávida fora do casamento. O pai dele era adotivo. Eles tiveram que enfrentar inúmeras dificuldades, nem lugar para Jesus nascer tinha. Tiveram que fugir para o Egito. Jesus, meio arteiro, fugiu e os pais tiveram que ir atrás dele no templo. Isso para ver que a vida de Jesus não é muito diferente da nossa, mas que a família de Jesus é a sagrada família. Por isso toda família é sagrada e é chamada a imitar, né, essa família que tanto bem passou fazendo aqui na terra, né? E como diz São João Paulo II, né, o desejo de João Paulo II, família, torna-te aquilo que és. Lugar de comunhão, lugar de amor, lugar de perdão. Então que Nossa Senhora possa, de fato, ouvir a nossa oração, encaminhar cada um de nós, cada uma das famílias, aquelas que estão começando, aquelas que enfrentam tribulações, que a Virgem Santíssima, Mãe das famílias, nossa Mãe, interceda por todos e cada um, aqueles que sonham em constituir família, dando-lhes muita fortaleza e a graça de perseverar, aquelas famílias que estão em tribulações, que ela os cubra com seu manto sagrado, e que no seio da família possam surgir de fato testemunhas do amor de Deus, testemunhas da sua misericórdia, testemunhas do seu amor. Que Maria vá à frente, cobrindo todas as nossas famílias, livrando-nos sempre dos males, dos perigos e trazendo aquela bênção que vem do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Padre, muito obrigada, viu, pela sua agradeço. participação aqui. Quero outras vezes, viu, senhor, aqui. Vamos Por falar favor. de juventude, Sim. né? Falar desses movimentos tão bonitos que tem feito a nossa igreja crescer. Eu fico tão feliz. Às vezes as pessoas ficam assim, numas briguinhas besta de... Nada. de não sei o que, movimento tal. Gente, tá fazendo a igreja crescer. A igreja, né? É a igreja e tá lindo de ver, né? Padre, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Deus Nós vamos abençoe. então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias de hoje. E você, claro, não sai daí não.